Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje voltei para comentar sobre o Brasil quase nos acréscimos do segundo tempo, né? Porque agora já são 6 horas da noite. No domingo, né? O jogo foi ontem, sábado, então eu demorei a gravar, mas isso porque eu tava com visita em casa e acabou que a gente ficou assistindo. Cara, a pessoa foi embora quando tava acabando o segundo tempo de Austrália e Turquia. Então, foi muito tarde, eu terminei de assistir o jogo de Austrália e Turquia, que diga-se por passagem, uma baita seleção, tá? Uma baita não, mas uma seleção que pode trazer algo interessante, tá? Não ficaria surpreso com a seleção da Austrália trazendo algo diferente do que geralmente ela traz, tá? Bom, mas esse vídeo é um vídeo sobre a seleção brasileira, eu vou comentar no final um pouquinho sobre os outros jogos, e vou comentar um pouquinho sobre qual a ideia do canal durante essa Copa toda, que agora eu me organizei e vai dar tudo certo. Bom, antes de tudo me apresentar, eu sou Marcelo, criei esse canal para trocar ideias sobre futebol e dar minha opinião, e é isso, tá? E se você concorda ou discorda, fique à vontade para comentar nos vídeos, se inscrever também, por favor, se inscreva e curta os vídeos também, tá? Mas bom, a gente vai comentar sobre seleção brasileira, tá? Comentar sobre o jogo, tá? É um jogo nada muito animador, né? Nada muito animador. É um jogo bem triste, triste, né? Eu tava com visitas aqui em casa, chegou um ponto onde a gente não começou a conversar demais porque o jogo já não tava mais, sabe? Já em momento nenhum o jogo trouxe aquela sensação de não posso parar de prestar atenção. Não, né? Não trouxe. Então assim, perdi 5 minutos ali do segundo tempo, que foi quando a gente saiu para comprar uma cerveja ali, né? E então assim, seleção brasileira, não, cara, não convence, não convence, sabe? Eu acho que eu acertei o placar, inclusive, eu pontuei com várias pessoas que eu achava que ia ser 1-1. Inclusive, falei que o gol sairia do Saibari, né? Inclusive falei que sairia dele, né? Nem lembrava o nome dele na hora, nem me vinha na cabeça o nome dele. Eu até falei que era o camisa 11, né? E tudo mais, o pessoal. Quando eles chegaram aqui em casa, eu já falei. Eu tinha falado no trabalho também. Mas um Brasil, assim, no primeiro tempo, assim, assustador. Assustador. É um Brasil que mostra que, assim, se jogar contra qualquer outra seleção, cara, minimamente arrumada, não consegue jogar. Essa formação é uma questão, assim, essa questão de todo mundo querer jogar a culpa na formação, me pega um pouco, mas sim, sim, tá? Sim. Porque eu acho que o Brasil tem dificuldade de se defender por conta da formação. Então, o Ancelotti, ele fala lá que a seleção que ganha os jogos são a seleção que não toma um gol, e eu concordo com isso em partes, tá? Mas as seleções precisam fazer gol, né? O problema é que não está conseguindo nem fazer os gols direito e nem defender dos gols. Por quê? Essa formação é uma formação que defensivamente eu acho ela um pouco é, difícil de se fazer defensivamente, sabe? A gente está falando aqui que a gente coloca dois volantes para marcar um meio-campo meio que avulso, assim, né? Porque digamos que não, né? Muita gente falou que tinha um buraco ali no meio de campo, e eu concordo que tinha, mas tinha na hora de defender, tá? Tinha na hora de defender. Eu não sei se essa função de marcar os jogadores que estavam entrando por dentro ali, né, que era o Brahim Dias e outro jogador, eu esqueci o nome dele agora, mas não sei quem era tava nessa função, não sei se era o Paquetá ou se era o Rafinha, mas em muitas vezes me dava a sensação que tanto o Paquetá quanto o Rafinha não chegavam para fazer nada nessas situações de jogo. Então acabava que o Brahim Dias teve vários momentos onde ele sai sozinho, mas assim, completamente sozinho para construir o jogo. Ninguém avança nele, ninguém dá um bote nele. Ele fica ali pelo menos uns 10 segundos com a bola no pé, não, exagerei, uns 10. Mas, tipo, uns 7 segundos com a bola no pé, assim, 5 segundos com a bola no pé, sem ninguém nem aproximar dele. Então, assim, pô, 5 segundos parece um pouco, mas 5 segundos para um jogador pensar
É muita coisa, rapaziada. É muita coisa. Então era muito espaço criado para os jogadores, muito espaço deixado para os jogadores do Marrocos construir. E assim, e dois times que até, sinceramente, até que vieram com uma proposta não totalmente parecida, porque mas um pouco semelhante no sentido de pressionar. Tanto o Marrocos queria pressionar de um lado, quanto o Brasil queria pressionar do outro. O problema é que o Marrocos conseguia pressionar de um lado e o Brasil não conseguia pressionar do outro. Né? O Brasil que fez uma pressão muito boa contra o Egito, mas nesse jogo já não faz uma pressão muito boa. Eu vou citar sobre os jogadores, mas uma pressão muito mal feita mesmo. Tá? Não trouxe sensações de muito risco com essa pressão. Já o Marrocos não. O Marrocos faz exatamente o que ele queria. O Marrocos pressiona vindo do lado direito para o Brasil jogar a bola pro lado direito do Brasil, que no caso é o lado esquerdo do Marrocos, né? Que é o lado de Banhas, o lado de Paquetá, né? Então, assim, eles queriam jogar esse jogo pro lado mais fraco do Brasil, porque aí do outro lado quem tava? Rafinha, Vinícius Júnior, entende? Então, assim, é um lado mais forte tecnicamente e tinha um lateral esquerdo de fato naquela função que era o Douglas Santos. Douglas Santos. Ixi, eu sempre esqueço o nome, mas é o Douglas, né? Ok? Então tinha um lateral de ofício ali, né? Agora, do outro lado, onde o Marrocos forçava o Brasil a jogar, tinha o Ibanez, que não é lateral direito, tinha o Paquetá, que não é ponta, apesar de fazer essas funções às vezes no Flamengo, ele não é esse ponta de trazer essa profundidade. Muitas vezes o Paquetá até entra no meio ali para construir algo. Tanto que essa questão de buraco no meio de campo, quando o Brasil atacava, eu sentia que já não tinha. Por quê? A minha sensação era que o Ibanez mesmo subia pelo lado direito, e aí o Paquetá e o Rafinha estavam por dentro, né? E aí acabava que vinham um bloco de 4 jogadores, onde vinham o Casemiro e o Bruno Guimarães, e à frente o Vinícius, o Rafinha e o Paquetá, né? E logo à frente o Igor Thiago e do lado esquerdo o Vinícius Júnior. A minha sensação era essa. O problema é que a gente tinha um cara lá do lado que não é a função dele atacar, que é o Ibanez, né? Então, basicamente, o Ancelotti criou isso para o Wesley, mas o Wesley não estava jogando, então você tem que pensar em outra forma de fazer isso, entende? Então, assim, essa questão, o próprio Ancelotti fala que ele pode mudar, que ele é flexível nessas questões de mudar, mas não aparenta, não aparenta, porque ele foi preparado muito tempo fazendo isso, fazendo aquilo, só que ele foi preparado, só que no momento ele perdeu o jogador para fazer isso, então não dá mais para fazer isso, ele teria que mudar. Então, assim, acho que tem que mudar muita coisa. Eu vou citar alguns pontos aqui, vou citar alguns jogadores agora. Mas, cara, deixa eu ver se tá gravando. Poucos se safaram. Na verdade, assim, ninguém se safou. Acho que a gente pode falar que o Vinícius Júnior tentou algo, como sempre, né? O Vinícius Júnior, bom, tá todo mundo falando isso já agora de novo. O Vinícius Júnior é um cara que ele vai ficar tentando, errando, até uma hora que vai acertar, igual ele fez o gol. Mas eu até acho que ele tá ele tá me passando uma sensação que ele vai errar menos, ele vai tomar mais decisões corretas, né? Ele me passa a sensação, mas é só uma sensação que eu tenho. Então ele safa um jogo, você safa um pouco nesse jogo, por ter feito o gol e por ter tentado criar outras situações. Mas também não acho que é uma partida incrível. Incrível. Eu acho que o Douglas, do lado esquerdo, também faz uma partida ok. Ok. O Ibanez não vai bem, nada bem mesmo. Eu botava fé no Ibanez, achava que ele ia bem, mas não foi bem. Casemiro não foi bem, não, nada bem. O Marquinhos, assim, cara, é incrível como o Marquinhos, ele não consegue ser o Marquinhos do PSG na seleção brasileira, cara. Ele não consegue, assim. Eu não vejo, pelo menos, o mesmo Marquinhos. Parece jogadores diferentes. Entende? Então, assim, bem complicado. O Bruno Guimarães deu um passe ali, mas eu também acho que foi uma partida bem mais ou menos dele. Bem mais ou menos. O. O. Quem mais? O Paquetá. Muito apagado no jogo. Muito apagado. Já acho que é o caso de já perder essa vaga, sendo bem sincero.
Eu pedi o Paquetá e o Bruno Guimarães. E o Bruno Guimarães, e o Danilo jogando titular. Mas mais o Danilo do que o Paquetá. Mas eu acho que se for para o Paquetá jogar daquele lado direito ali, como ponta, entrando por dentro e tudo mais, acho que não é uma boa. Agora, se for na função dele, beleza. Acho bom. O Rafinha e Igor Thiago, cara, sinceramente, não dá. Não dá, não dá. Muito, cara. Eu falo não dá, eu falo assim, não dá mais pro Rafinha do que pro Igor Thiago. O Rafinha não consegue jogar bola na seleção brasileira. É um absurdo o Rafinha ter jogado o jogo inteiro. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Eu já vou falar sobre o Hendrick, mas é um absurdo o Rafinha ter jogado o jogo inteiro. Tá? É um absurdo. É, o, o Igor Thiago, cara, apesar do Igor Thiago pressionar bem, como eu já falei no vídeo sobre o Egito e tudo mais, cara, parece que em questão de centroavante mesmo, não gira. E assim, é difícil falar isso, porque a gente tá falando de um cara que foi o vice-artilheiro da Premier League. Não está falando de qualquer coisa. O cara que ficou atrás apenas de Haaland. Tudo bem, ele tem gols de pênaltis, mas não é só gols de pênaltis, né? Então, assim, eu acho. Não sei se é uma questão de talvez inexperiência com a camiseta da seleção, talvez falta de confiança. Talvez, talvez. Não sei. Não sei de fato. Mas é esquisito. É esquisito. Não consegue. Já quem entra, né, o Matheus Cunha entrando também não acho que fez nada muito absurdo, assim, nada que chegue a falar que ele foi ruim, mas nada que também chegue a falar que ele mudou o jogo, que ele foi bem. Porque o segundo tempo em si, para mim, foi muito mal. O Brasil melhorou e o Marrocos ficou ok. Não ficou ruim, ficou ok. O Brasil melhorou, mas também não ficou bom. Já no primeiro tempo é totalmente no Marrocos, totalmente no Marrocos. E aí, assim, o Fabinho entrou bem, tá? O Fabinho entrou bem. O Danilo entrou muito bem. Não o Danilo volante, não o Danilo Santos, o Danilo do Flamengo. Entrou muito bem. Eu acho que até seja o caso de jogar com ele, sendo bem sincero. Acho que seja o caso. E, cara, acho que. Não. E o Danilo do Flamengo, não, do ex-Palmeiras e Botafogo, entrou e também entrou já no momento onde nenhum dos dois times iam fazer nada, aparentemente. Então, assim, cara, um jogo bem complicado, onde, assim... Claro, esqueci de citar. Como que pode... O que acontece com o Endrick, gente? Não dá pra entender. Não dá pra entender, gente. Não dá pra entender. O Endrick sempre entra e entrega algo. Ele sempre entrega algo. Já entrou e sofreu pênalti, já entrou e fez gol de virada, já entrou e fez gol de empate, já entrou e fez gol de virada de novo. Cara, sempre quando ele entra, ele entrega alguma coisa. O único jogo que ele entrou e não entregou nada em questão de estatística, né? No sentido de gol, assistência, foi contra o Panamá. Um jogo que tava 6-2, né? Convenhamos também, né? Um jogo que já ninguém liga mais. Ninguém ligou também na época. Então, cara, não faz sentido. O Endrick deve ter alguma questão interna ali. Vi gente já falando que ele é perna, vi gente já falando que o que ele mostra ali nas câmeras não é ele de verdade. Já vi gente falando que é uma questão de patrocínio patrocínio da seleção brasileira, não vou falar os nomes aqui, né? E o patrocínio do Hendrick, né? Que são marcas que são rivais, né? E aí, nesse caso, por ele ter essa marca rival, ele talvez não jogue, e aí seja meio que uma ordem lá de cima. Não sei, não sei. É algo meio estranho, de fato. Eu começo a olhar com bons olhos para todas as teorias, porque não faz sentido ele não entrar em campo. Um cara que sempre entra e faz algo. A gente não tá falando de um cara que entra, que é uma promessa, entra e não faz nada. Não, é uma promessa da seleção brasileira para ser um dos caras da seleção brasileira. E ele entra e sempre entrega algo. E ele não entra. Mesmo o Brasil precisando. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando.
Assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. Não vai entender. Eu ia comentar nesse vídeo também sobre os outros jogos, mas eu vou comentar um pouco por cima aqui. Por cima não, vou comentar num vídeo só sobre isso, tá? Então, acabei esse vídeo, já vou gravar o outro. E vou voltar a assistir o jogo de Holanda e Japão. Tá bom? Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, quem concorda ou discorda de mim, fica à vontade para comentar, tá? Se você curtiu o vídeo, lembre de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!